Olá pessoal, meu nome é Nivaldo e vamos para a segunda parte do vídeo. Estamos estudando algumas características do caráter de Deus para entendermos como funciona a criação e a condução de Deus através de toda a história da humanidade. Vamos para o vídeo? E aí tem alguns textos bíblicos que acontecem nessa época, nesse período. Olha só, textos interessantes sobre Cristo, que acontecem aqui na onisciência de Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e verso 19. Verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, está falando que foi pelo sacrifício de Cristo, correto? Beleza, esse texto é simples de entender. No verso 20 ele fala, ó, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Então entenda uma coisa, antes da fundação aqui do mundo, foi conhecido que Cristo morreria e pagaria pelos nossos pecados, que ele seria morto como um cordeiro imaculado. Antes da fundação do mundo, foi conhecido que Cristo morreria por nós. O outro texto, olha só, Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Está escrito assim, ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha só, vou ler aqui, ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Adoraram quem? A besta. Quem foram os que adoraram a besta? Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto na fundação do mundo. Depois nós vamos ver quando que foi escrito os nomes desse livro. Mas olha só, aqui está falando que antes da fundação do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que eu quero chamar a atenção para esse aqui, ó, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando que Cristo foi determinado a morte de Cristo? Na fundação do mundo, aqui na criação. Quando a criação aconteceu, Cristo foi morto. Nós vamos entender isso mais na frente, não desespere. Só vai acompanhando o nosso raciocínio que quando a gente entrar na criação, nós vamos ver isso aí. Beleza. Olha só. Apocalipse 17, 8. Olha o que diz. A besta que viste foi e não é, e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os habitantes e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é e ainda é. Então, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Ok? Olha só, texto interessante sobre os salvos. Que seja por eleição, que seja por onisciência, o resultado é o mesmo. Efésios capítulo 1, verso 4. É um dos textos mais complicados. Fala, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Olha só, Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, ele está falando aqui, ó, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, olha só, nos elegeu dele antes da fundação do mundo, ou seja, tá vendo esse gráfico aqui? Eu estou mostrando
são coisas que aconteceram na mente de Deus, na sua onisciência. Então, antes aqui, da fundação do mundo, foram eleitos. Mas isso ele está falando da igreja. Que seja a igreja. A igreja, então, foi eleita antes da fundação do mundo. E a igreja é formada de quê? De pessoas. Então, o nome de quem? Quem que foi eleito? A igreja. E quem que é a igreja? Pessoas. A igreja é formada de discípulos. Quem que então foi eleito? Os discípulos que compõem a igreja. Esse é o pensamento. Foi quando que isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que Deus criasse aqui a criação, os eleitos, a igreja, ou as pessoas foram eleitas. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está, possui por herança o reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. De novo, falando de coisas aqui que estava na nossa. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o reino que eles estão possuindo por herança, ele está preparado desde quando o mundo foi criado. O reino ainda não aconteceu, mas quando criou-se o mundo, ele já estava preparado para... Olha só, lê o versículo direito. Olha, de novo. Então, dirá o rei aos que estiverem... Quem que é o rei? Jesus. Aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, quando Deus fundou o mundo, já se concretizou os que estavam à direita de Jesus iam para o reino que já estava preparado. Efésios capítulo 1, verso 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Havendo sido predestinados, ou seja, um destino predestino, um destino falado antes, pré significa antes, conforme o quê? O propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, as decisões são de Deus. Todas as coisas foram criadas segundo o propósito da sua vontade. Onisciência, presciência ou eleição, tanto faz. Onisciência, presciência, eleição, ainda vou acrescentar mais um, predestinação, tanto faz. O que a gente precisa entender é que esses fatos aqui que aconteceram na onisciência de Deus, eles não vão mudar. Não vão mudar. O que ele anuncia, o que ele produziu, o propósito dele, a vontade dele vai se cumprir. Se você crê na onisciência de Deus, que gerou a presciência, porque a presciência é um pré-conhecimento. Esse pré-conhecimento vem de onde? Da onisciência. Onde aconteceu esse pré-conhecimento? Aqui, antes de Deus de criar tudo. Todos os fatos foi conhecido por Deus antes dele fundar a Terra, dele fundar o universo, dele criar qualquer coisa. Isso é presciência. E essa presciência, ela só existe hoje. Porque quando nessa época aqui era onisciência, porque nenhum fato aqui ainda tinha acontecido. Quando os fatos começaram a acontecer e Deus falou que já conhecia, era pela presciência. Entendeu? E aí elegeu. Eleição é escolha. Nós elegemos o presidente Bolsonaro. Ou seja, o povo escolheu o presidente Bolsonaro. Eleição é uma escolha. Se essa escolha é arbitrária ou não, nós não vamos entrar nisso. Nós não vamos entrar nesses detalhes agora. Mas existiu uma eleição, existiu uma predestinação.
se foi pela soberania de Deus ou se foi pela presciência, onisciência de Deus, não importa. O resultado é o mesmo. O atributo que nós vamos estudar agora é a onipotência. O que é a onipotência? A onipotência é o atributo de Deus que lhe permite fazer tudo o que for da sua vontade. O atributo onipotência coloca Deus como o único ser que tem todo o poder. Vamos ver 3 textos bíblicos sobre isso. Salmos 33:6, Hebreus 11:3 e Gênesis capítulo 1, verso 1. Salmos 33:3, os céus por sua palavra se fizeram, ou seja, pelo poder da palavra de Deus os céus surgiram, e pelo sopro da sua boca o exército do céu. Hebreus capítulo 11, verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, ou seja, Deus ordenou e as coisas foram surgindo, foram aparecendo do nada. Isso é o Todo-Poderoso. E aí ele fala, aqui ó, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O último texto, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra, ok? Olha só, então Deus criou todas as coisas pelo seu poder. Vamos ver a escala do universo. Eu não sei se você tem noção. Se você tem noção, não tem problema. Você já sabe do que eu vou falar. Mas tem muitas pessoas que não têm nem noção. Se você já viu algum vídeo que fala sobre isso no YouTube, beleza. Se não viu, eu peço a você que faça isso. Procure algum vídeo que fala sobre o universo para você ver a obra colossal que o Onipotente fez. Olha só, Via Láctea. Via Láctea é a galáxia que nós vivemos. Nessa galáxia, olha só, aqui ó, é o nosso sistema solar e a Terra está mais ou menos aqui nesse local. Não é o centro da Via Láctea. Para sair daqui para ir para o centro da Via Láctea, nós teríamos que fazer uma viagem de 25 mil anos-luz. Anos-luz é a distância que a luz percorre por ano sem obstáculo. Não é a velocidade medida mais rápida que nós temos, é a velocidade da luz. Não tem nada que quebra ou que alcance a velocidade da luz. Nós temos alguns aviões aí, alguns supersônicos, ele quebra a barreira do som, ou seja, ele passa, depois de alguns minutos, o som dele passa. Por que isso acontece? Porque ele quebrou a barreira do som e a velocidade dele está mais rápido do que a chegada do som. Da luz não descobriu, não existe nenhum veículo que anda mais rápido do que a luz. Olha só, para a gente sair da Terra e viajar para o centro da nossa Via Láctea, são 25 mil anos-luz. Se eu não estou enganado, um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros quadrados. Uma viagem de um ano-luz, nenhum ser humano conseguiria percorrer a viagem de um ano-luz. Depois nós temos o grupo local de galáxia. Olha só, aqui seria a nossa Via Láctea e aqui ó, seria esses pontinhos vermelhos que eu coloquei aqui, ó, seria as galáxias satélite que estão ao redor da nossa Via Láctea. As galáxias satélites. E olha só, gente, a nossa grupo de galáxia local aqui, estima-se que tem 400 bilhões de estrelas. A galáxia mais perto é Andrômeda. Ela está à distância de 2,5 milhões de anos-luz. Aí tem, depois disso, o superaglomerado de galáxia. Ou seja, você está vendo esse tracinho aqui, ó? Aqui, mais ou menos aqui, estaria a nossa galáxia. Cada ponto branco desse, segundo o cientista, é uma
é um aglomerado de galáxia. E ele colocou alguns nomes aí, ó, dos aglomerados. Esses aí são nomes que eles conseguiram dar das galáxias, mas cada um desses pontinhos seria uma galáxia. E aí a gente vai para um outro espaço, superaglomerado de galáxia. Isso aqui, gente, é a extensão do universo. Isso aqui, gente, é o que a gente pode, é o que o cientista conseguiu identificar. Para nós vermos o tanto que é magnífico, o tanto que é colossal o tamanho do universo. Eu fiquei assim abismado quando eu parei nessa imagem aqui, ó. Porque cada um desses aqui que eles deram nome tem um grupo de galáxia, um super grupo de galáxia dentro que tem um grupo de galáxias. Então é enorme, gigantesco, gigantesco, gigantesco. Se a gente olhar, ó, a nossa galáxia é um pontinho dentro desse círculo aqui que a gente pode identificar. Um pontinho dentro desse círculo. Não tem nem como verificar. Depois disso, nós temos o universo observável, que é o limite que os cientistas conseguiram identificar. O diâmetro, né, que é do centro até a borda, 13,7 bilhões de anos-luz. É muitos anos. Então, se nós não conseguimos nem chegar no centro da nossa galáxia, imagina na extremidade do universo. Cada pontinho desse aqui é o dessa imagem anterior aqui, ó. Cada pontinho é um super aglomerado de galáxias. Gente, é grande demais. É muito grande. Os cientistas ficam doidos. Eles não conseguem mensurar o tamanho do universo. Eles não conseguem. É algo extraordinário. É algo colossal. É algo fantástico. É algo... isso denota o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente. Só Ele tem poder de criar todas essas coisas. Tá, para a gente entrar no texto, o que acontece? Vivia Deus, tudo era eterno ao seu redor, e aí na sua onisciência ele viu todo esse tempo, aqui, desde antes da criação, vinda de Cristo, do ano 2021, quando eu estou dando esse estudo, juízo final, milênio e depois do milênio. Tudo isso está dentro da onisciência de Deus que nós vimos. Aí, lá no verso 1 de Gênesis, fala: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Quando Deus fundou a terra, ele abriu um espaço chamado Cronos. Ele abriu um espaço-tempo chamado Cronos. O que é esse espaço-tempo? É o tempo em que nós vivemos. Não existia esse tempo, tudo era eterno. E aí fala lá, nós lemos em Hebreus também que fala: pela fé cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Deus ordenou e as coisas começaram a acontecer. E aí aqui, ó, o que estava aqui, ó, na mente de Deus aqui, na onisciência dele, começou a acontecer num tempo cronológico. E aí começa a história do universo, começa a história da criação, começa a história de tudo. Nenhum desses fatos que estão acontecendo aqui vai pegar Deus de surpresa. Por quê? Porque Deus conhece tudo aqui na sua onisciência. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a vocês que assistiram, espero que tenham gostado. Compartilhe, dê o seu like, faça os seus comentários. Semana que vem tem mais vídeos. Deus abençoe.